Existem diversas situações cadastrais para um CNPJ, para uma empresa. Ela pode estar com a situação cadastral ativa, que é a mais comum, que é a que deveria estar, né, para uma empresa que está em funcionamento. Situação cadastral ativa, pode estar como baixada, ela pode estar como suspensa, como nula, e existe ainda a situação cadastral de inapta, um CNPJ inapto. Então, se você quer entender como consultar se um CNPJ está inapto, o porquê que isso acontece e como resolver, como reativar esse CNPJ que está inapto, fica comigo aqui que logo depois da vinheta eu vou te mostrar tudo isso com o máximo de detalhes possível. Então vamos começar falando aí sobre a parte teórica, vamos começar falando sobre o que faz um CNPJ ficar inapto, quais são as consequências, como que regulariza isso. Vamos começar aí pela teórica para depois eu mostrar na prática para vocês como consultar e como resolver essas pendências, tá? Primeira questão, quando que acontece isso? Por que que um CNPJ fica inapto? Normalmente, na maioria dos casos, é por omissão de declarações, tá? Então, todo CNPJ, toda empresa, ela tem obrigações, seja mensais ou anuais, a serem entregues, desde o MEI, o microempreendedor individual, que precisa fazer a declaração anual de faturamento, até empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. A única coisa que muda são os tipos de declaração, né? Lá no MEI é só a declaração anual de faturamento, no Simples Nacional é o PGDAS, por exemplo, e diversas outras declarações dos outros tipos jurídicos, nos outros regimes de tributação, tá certo? Então o fato é que toda empresa existe sim obrigações que precisam, declarações que precisam ser entregues, seja mensal ou anualmente, tá? Então, se houver atraso na entrega dessas declarações, o CNPJ ele pode sim ficar com a situação de inapto. A legislação diz que é no prazo de no mínimo 90 dias após o prazo de entrega da declaração. Se for ocorrer um atraso de 90 dias, já será esse CNPJ já ficará como inapto. Porém, isso não tem acontecido na prática, tá? Na prática, tem demorado mais tempo, um prazo maior de não entrega das declarações para poder colocar o CNPJ como inapto. De qualquer forma, a legislação diz 90 dias, a gente tem que ficar atento com esse prazo. Quais são as consequências de um CNPJ estar como inapto? Esse CNPJ inapto ele pode ser baixado de ofício pela Receita Federal, caso as pendências, caso as declarações não sejam regularizadas no prazo de 180 dias. É isso que diz a legislação. Outro ponto muito importante é que esse CNPJ ele fica impedido, por exemplo, de participar de licitações em órgãos públicos, porque ele está como inapto, ele não consegue emitir documentos fiscais, não consegue obter incentivos, seja incentivo fiscal ou incentivo financeiro. Ele é praticamente um CNPJ baixado, né? Ele só não é o status baixado porque ele pode sim ser reativado após a regularização das pendências. E por último, qual que é o prazo para regularização? Depois de sanada as pendências, existe um prazo aí de cerca de 5 dias úteis para que o CNPJ seja reativado automaticamente. Então, entregou as declarações, finalizou as pendências, esse CNPJ ele é reativado automaticamente em até 5 dias, tá certo? Então, vamos para a prática agora. Vamos entender primeiro como que eu consulto a situação de um CNPJ para saber se ele está inapto ou não. Primeira coisa, você vai abrir aí, pode ser no Google mesmo, vou até fazer com vocês aqui, vai consultar aqui, ó, colocar consulta CNPJ, por exemplo. Normalmente é o primeiro site que aparece aqui, só confirma se é da Receita Federal mesmo, emissão de comprovante de situação cadastral. Você vai informar o CNPJ e clicar aqui em Sou Humano e fazer a consulta, tá? Eu já tenho aqui, um exemplo, vou colocar para vocês na tela, que é esse caso aqui, ó. Então, o CNPJ inapto, ele vai aparecer a situação cadastral inapta, o motivo dessa situação cadastral, omissão de declarações e a data dessa situação cadastral. Então, o CNPJ ele está inapto por omissão de declarações, está inapto desde 23/4 de 2021, tá certo? Então é assim que consulta se o CNPJ está inapto ou não. Beleza, professor, entendi todo o conceito, entendi como que consulta, agora eu quero saber como que resolve, que é o principal, né? Beleza, vou mostrar aqui para vocês também. Você pode digitar no Google também, vou colocar aqui de novo para vocês na tela, portal do ECAC, acredito eu que a maioria já conhece, né? Portal ECAC. Aqui no portal do ECAC você pode acessar de 3 formas, ou com o seu próprio acesso,
desde que você tenha uma procuração dessa empresa para você, ou com o certificado digital da própria empresa, caso ela tenha, ou com o CPF ou o ECPF do responsável legal da empresa, também você consegue fazer a consulta. Então tem essas 3 formas de consulta. Eu, no caso aqui, vou acessar com o meu acesso e eu tenho uma procuração desse CNPJ para mim. Então eu venho aqui em alterar perfil de acesso, coloco o CNPJ desse meu cliente e clico aqui em alterar. Beleza, agora sim eu já estou no perfil do meu cliente. O que eu faço para verificar as pendências então? Clico aqui em certidões e situação fiscal, depois consulta pendências, situação fiscal. E é aqui que vai me mostrar então quais são as pendências que levaram esse CNPJ a ficar inapto. Então se eu venho aqui, ó, em diagnóstico fiscal e vou abrindo aqui essas abinhas, ó, ele vai me mostrando tudo que existe de pendência. Então veja aqui que eu tenho 2 abinhas aqui de omissão de declarações, ó. Eu tenho aqui omissão de DCTF Web, omissão de GFIP, ele mostra inclusive quais são os períodos. Aqui eu tenho mais o que? Eu tenho omissão de DFIS, DCTF, EFD contribuições, mostra também os períodos, inclusive já tem aqui até um botãozinho aqui de regularizar. Ou você consegue regularizar direto por aqui, ou aqui o próprio site, o portal do ECAC vai te orientar em como regularizar essa situação. E é como eu disse, após regularizar a situação, após regularizar as pendências, entregar as declarações, automaticamente esse CNPJ ele já será reativado pela Receita Federal em um prazo médio aí de uns 5 dias úteis, tá certo? Fica aí então a dica, espero ter ajudado vocês e até um próximo vídeo.